Brasileiros em fuga. A via mexicana tem sido a alternativa dos imigrantes que desistiram de obter o visto americano ou não tiveram coragem de recorrer a falsificações. Para chegar lá, o viajante pode contratar, ainda no Brasil, os serviços dos traficantes de gente ou ir por conta própria, somando-se gastos com passagem aérea, transporte até a fronteira, hospedagem e alimentação. Os custos da aventura podem chegar aos R$10.000. Tá aí, portanto, uma questão muito premente ainda, um roteiro de entrada para os Estados Unidos de brasileiros. Analise as seguintes afirmativas a respeito da dinâmica da população. Analisando as afirmações, vamos à primeira. A primeira afirmação diz assim: desde os primórdios da história humana ocorrem movimentos migratórios. Correto? Verdadeiro, né? Grupos humanos abandonam o lugar onde vivem, motivados por perseguições de caráter religioso ou político, por causas naturais ou em busca de melhores condições de vida. Afirmativa perfeita, afirmativa verdadeira. Aqui podemos falar da diáspora judaica, podemos tratar da diáspora africana, forçada diáspora africana, na condição de escravizados para o Brasil, dos imigrantes europeus que vieram porque quiseram, mas vieram por conta dessa questão econômica da crise no século XIX na Europa, por exemplo. Então, afirmativa verdadeira. 2. Para os Estados Unidos, fluxos migratórios significativos envolvem os latino-americanos, como os braceiros do México, os balseiros do Caribe e os brazucos brasileiros que migram em busca de emprego e melhores condições de vida. Afirmativa verdadeira. E essa é uma preocupação da restrição dessa população que entra em território norte-americano. A afirmação 2 também é verdadeira. Guarda aí, 1 e 2 verdadeira. Vamos analisar a próxima. Afirmativa 3. Na atualidade, os movimentos da população envolvem aspectos preocupantes, como o tráfico de imigrantes e o tráfico de mulheres, outra questão contemporânea bastante complicada, as quais, seduzidas com promessas de altos salários, acabam envolvidas em redes de prostituição. A afirmação verdadeira não é apenas em função dos Estados Unidos, mas principalmente da Europa e da Ásia, especialmente o leste europeu e o sudeste asiático. 3, portanto, afirmativa verdadeira também. Só lembrando aqui, já consideramos a 1 verdadeira, a 2 também já foi verdadeira e agora a 3 também é verdadeira. Afirmação 4. A imigração de brasileiros cresceu a partir da Revolução de 64, a chamada década perdida. Opa, temos aqui uma confusão, O golpe de 64, que se insere aqui nessa questão, ele não ocorreu na década perdida. A década perdida é a década de 80, que é o momento de grande migração para os Estados Unidos. Apesar disso, o Brasil não alterou sua condição histórica de país receptor de estrangeiros. Falso, alterou sim. Passou a ser um país fornecedor, ou seja, deixou de ser um país de imigração para se tornar um país de migração. Cuidado com esses dois conceitos, Aqui é de exterior, as pessoas saem, e aqui é de interior, as pessoas entram. Portanto, o Brasil agora é um país de imigração, ok? Assim, a afirmação 4 é falsa. Próxima afirmativa, afirmativa 5, diz assim, vamos lá, analisando. A atual fase de migração de brasileiros, inédita e expressiva em relação ao total da população, é consequência do processo de globalização, que aumentou a escala geográfica das relações socioeconômicas, consolidando no Brasil as áreas de repulsão. Aqui um detalhe interessante, Fala que a atual fase da migração de brasileiros é inédita e expressiva em relação ao total da população. Falso. Na verdade, nós tivemos uma migração muito mais intensa nos anos 80,
né, imigração, foi um fluxo populacional bastante grande que saiu do nosso país, e hoje ela não é tão expressiva quanto aquela situação. E quanto à globalização, é uma coisa interessante, porque é justamente a globalização que traz uma contradição. A globalização, sim, ela aumenta relações econômicas, mas ela também cria novas barreiras para a entrada de estrangeiros em outros países. Ou seja, muito se fala, né, da afirmação de que a globalização ela acabou com as fronteiras nacionais, que reduziu o poder do Estado, mas ela ainda restringe a entrada de estrangeiros em outros países, continentes. Portanto, a quinta afirmação é falsa. E a única resposta que marcamos, letra A, resposta final da questão.